Estamos desde o altar do Templo Maior, juntamente com os pastores e as suas respectivas esposas da região da Amadora. E nós vamos clamar, não apenas pelos membros, pelos obreiros, evangelistas e membros da região da Amadora, mas esses senhores e senhoras estão representando centenas de milhares de pessoas em Portugal continental, ilhas e em toda a Europa. E o motivo pelo qual nós estamos aqui é porque nós não aceitamos de forma alguma que a vida daqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem, cheguem diante do seu altar e não subam mesmo. Você ouviu bem? Para nós, servos de Deus, não é suficiente que você ouça a voz de Deus e chegue diante do seu altar. É necessário que você suba. Porque veja que Abraão ouviu a voz de Deus, ele se predispôs a ir até o Monte Moriá, que é o altar natural, mas chegando ao pé do mesmo, no terceiro dia, quando ele então avistou de longe o altar, como você que está a avistar-nos de longe, talvez de um outro país ou até mesmo de um outro continente. Você pode estar distante de mim, dos pastores da região da Amadora, juntamente com as suas respectivas esposas, mas você não está distante de Deus. Deus, Ele tem visto você, Ele tem visto as suas necessidades. E o mais importante, Deus, Ele tem vigiado as suas promessas. O quê? Eu vou repetir, Deus, Ele tem vigiado as suas promessas. Mas por que Deus vigia as suas promessas? Porque Deus quer cumprir com as suas promessas na vida dos seus servos. Só que Deus só pode cumprir com as suas promessas na vida dos seus servos que chegam sobre o seu altar. Não basta você apenas ouvir ou ver de longe. Não basta você chegar diante do altar. Você tem que subir. E quando é que você sobe? Quando você levanta o seu altar, quando você faz o seu voto de sacrifício voluntário ao Deus vivo para sacrificar aquilo que vai fazer você ficar na dependência dEle, o seu único pelo tudo de Deus. Veja se não é verdade. Caso você tenha a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar a leitura no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 5, quando diz assim: então, aqui havia aqui havia uma separação, aqui havia um momento em que tem que acontecer algo. Mas para acontecer algo, você e eu temos que fazer por onde? Deus só começa a parte dele depois que nós finalizamos a nossa. Então, disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento, o animal de carga, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 5 coisas. Neste versículo há 5 coisas importantíssimas que nós, pastores, sabemos e que você tem que saber. A primeira coisa que nos chama a atenção é que aqueles servos de Abraão eram apenas servos de Abraão. Eles se contentaram em chegar ao pé do Monte Moriá, mas eles não subiram. Imagine você fazer uma viagem de 3 dias e chegar no seu destino e não consumar a mesma. Se contentar em ficar ao pé do monte. Aqueles servos deveriam ter dito: Abraão, nosso Senhor, por favor, a gente chegou até aqui, a gente esperou chegar aqui, agora que nós estamos aqui, nós vamos ficar no pé do monte? Ah, não, eu vou subir junto com o Senhor. Deus não havia proibido os servos de Moisés, de Abraão, que subissem o Monte Moriá, mas Abraão o fez para que não houvesse entre ele e Deus absolutamente nada, nem ninguém, nenhuma outra voz, senão a voz da fé. Mas você não pode ser servo do homem, você tem que ser servo de Deus. E quando a gente é servo de Deus, a gente não se contenta em apenas ver de longe, ou até chegar diante do altar e não subir no mesmo. Como muitas pessoas que tomam conhecimento dos casos verídicos, escutam a palavra de Deus, participam do clamor, mas na hora do vamos ver, na hora de vamos subir, na hora de vamos sacrificar cada um por si, essa pessoa, ela se contenta em ficar embaixo, em ficar junto com o jumento, que é um animal de carga, que era um animal que carregaria, no caso, carregou o mantimento, a lenha, carregou a água e tantas outras coisas que eles precisaram durante toda aquela viagem de 3 dias.
Poxa, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos realizado reuniões, você tem recebido atendimentos, nós temos clamado. Poxa, tantas coisas nós temos feito, o que não temos feito? Mas há um momento, como o momento de subir no altar, que ninguém pode subir por ninguém. Cada um tem que subir por si, cada um tem que dizer, não vai ficar aqui o servo do homem. Vai ficar aqui os meus sentimentos, vai ficar aqui o meu cansaço, vai ficar aqui o meu medo, vai ficar aqui a minha timidez, vai ficar aqui a minha segurança, esse animal de carga, vai ficar aqui a casa, o carro, a roupa, o dinheiro, vai ficar aqui no pé do monte. Mas eu vou subir, independente dos outros subirem ou não, eu vou subir com o meu sacrifício único. Eu vou subir, como disse bem Abraão, aqueles homens, disse ele, eu e o rapaz. Ele já não chamou o filho Isaque de filho, mas o chamou de menino, já não é mais meu. Esse rapaz, esse garoto que vocês estão vendo aqui, ele não deu explicações. Deus não tem que dar explicações, como nós não temos que dar explicações da nossa fé para ninguém. Mas ele disse, esse rapaz, esse menino, que já não é mais meu, é de Deus. E eu vou subir com ele, porque Deus pediu. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que sacrificar. Eu sei a que voz eu estou a ouvir. E eu vou subir, eu vou chegar lá no topo, eu não vou me contentar em ficar aqui apenas ao pé do monte, eu vou chegar ao seu topo e vou apresentá-lo em sacrifício, porque isso foi o que Deus pediu, esse é o meu voto. Então disse ele, subiremos e até lá chegaremos, havendo adorado. Quer dizer, a pessoa, quando ela está na fé, ela participa da campanha em um espírito não de murmuração, em um espírito não de lamentação, em um espírito não de condenação, ou de peso, ou de obrigação. Ela participa da campanha não é num espírito de religiosidade ou sistemático, mais uma campanha, não. Ela participa como a primeira vez, em espírito de adoração. É uma oportunidade, é um privilégio. Meu Deus do céu, é a minha vez, eu vou fazer a diferença. Nós iremos e adoraremos. Veja, o seu sacrifício tem que adorar a Deus. E quando é que o meu sacrifício, o seu sacrifício adora a Deus? Quando o mesmo faz a gente ficar na dependência dele. E não nas coisas, nem nas pessoas. Veja, ele deixou os servos, ele deixou o jumento e ele subiu a sós com o seu sacrifício para adorar. E então determinou, voltaremos para junto de vós. Em outras palavras, vocês não vão ter um testemunho para me contar, mas nós vamos ter um testemunho para contar para vós. Quando você sobe no altar do Deus vivo, você sobe com o seu sacrifício único, mas quando você desce com a resposta, você desce com um testemunho, você desce como um exemplo a ser seguido de superação e de realização. Eu não sei se algum pastor gostava de comentar algo. Bispo, tem dois pontos interessantes que o senhor menciona, é que por duas vezes Abraão ergueu os olhos. A primeira vez foi embaixo dos montes, embaixo do monte ele viu Moriá de longe, e a segunda vez foi quando ele subiu, aonde ele foi apresentar Isaque como sacrifício, ele ergueu os olhos e viu o carneiro atrás de si, o sacrifício. A primeira vez ele estava de longe, como o senhor bem mencionou, e a segunda vez já com o sacrifício no altar, foi quando Deus fez o juramento. Essas pessoas que ficam de longe, apenas a observar os casos verídicos que nós colocamos, até mesmo agora em casa, a nos ouvir, sempre estão de longe, sempre a observar, mas não passa disso, a vida continua na mesma, o sofrimento continua, mas aquelas que sobem até o monte, elas fazem Deus prover para a vida delas, elas trazem a resposta ali. Deus não falou com Abraão quando ele estava lá embaixo, naquele momento que ele ergueu os olhos de longe, por nenhum momento Deus falou com ele, mas quando ele subiu lá em cima, quando ele chegou lá em cima do monte, ele apresentou o sacrifício verdadeiro, ele autenticou ali o sacrifício dele. Ali Deus falou, Abraão, eu juro por mim mesmo que eu vou te honrar, abençoar. E foi o que aconteceu. Depois que a pessoa ela completa a sua parte, então Deus inicia a sua. Nós vamos clamar, pegue em mãos agora o seu altar, porque este envelope não é um envelope apenas, é o altar do Deus vivo, é o templo desenhado pelo próprio Criador, que Ele intitulou de casa do sacrifício, onde os seus olhos estarão abertos, seus ouvidos estarão atentos a todo o sacrifício que ali for apresentado e a toda a oração que ali for feita.
E agora nós vamos clamar, nós vamos falar com Deus. Meu Pai e meu Deus, obrigado. Obrigado por este alto privilégio que nós temos de te buscar, pelo alto privilégio que nós temos de subir o teu altar, pelo alto privilégio que temos de sacrificar nesta campanha de Israel em prol da resolução de problemas impossíveis e da realização de sonhos que, humanamente falando, jamais seriam capazes de serem realizados. Nós estamos aqui no teu altar com os teus servos e as suas respectivas esposas da região da Amadora, para clamar ao Senhor, não apenas em favor dos membros, obreiros, evangelistas, frequentadores do centro de ajuda da região da Amadora, mas de todo Portugal, de toda a Europa e de todo o mundo, porque o Senhor é um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Visita agora, Deus, visita agora esta pessoa que se aproximou do teu altar, que levantou este altar e fez um voto de sacrifício ao Senhor. Estende a tua mão agora, meu Deus, não espere nem mais um dia, nem mais uma hora, nem mais um minuto. Estende a tua mão agora e remova, meu Deus, esse mal, remova agora a raiz deste problema, remova esse espírito que está a causar problemas na saúde, problemas na vida sentimental, problemas na vida familiar, problemas na vida econômica, problemas na vida espiritual. Meu Deus, remova agora essa praga, essa maldição, remova essa doença, esse vício, remova esse trauma, complexo, orgulho, religiosidade, incredulidade. Eu não sei, meu Deus, o que tem feito esta pessoa viver uma vida apenas de aparência. Eu não sei o que tem feito esta pessoa viver uma vida de tormento, de dor, de tristeza, de lágrimas. Nós, teus servos, não sabemos, mas o Senhor sabe. Então agora dá para ela, dá para ele um sinal, dá um sinal para esta pessoa que nos escuta através de uma das emissoras de rádio que estão a transmitir esse clamor. Dá um sinal para esta pessoa que já está a participar desta campanha de Israel. Meu Deus, os teus servos estão a clamar agora mesmo em todos os centros de ajuda, em Portugal, na Europa e no mundo. Nós estamos a clamar ao Senhor todos os dias, em todas as reuniões, e neste momento nós não estamos aqui apenas, meu Pai, com alguns casais no teu altar, mas agora nós estamos aqui no templo maior com milhões de pessoas, com milhares de pessoas, com centenas de pessoas que estão a se preparar para subir no teu altar no dia 12, ao dia 19 e apresentar o seu sacrifício único, aquilo que o fará ficar na tua dependência. Então, meu Deus, que agora ele decida, meu Pai, ele decida chegar ao teu altar, que ele não aceite ficar de longe, que ela não aceite ficar de longe, que ele não aceite apenas assistir os casos verídicos, ouvir a tua palavra, que ele não aceite, meu Pai, ficar apenas a clamar a ti desde a sua casa, mas que ele vá ao teu altar, que ele, meu Deus, venha se despedir dos servos do seu eu. O servo do nosso eu, ou os servos do nosso eu, são os sentimentos, são as emoções, são os pensamentos negativos, que a gente tem que dizer: fiquem aqui com o jumento, porque nós vamos subir, eu e o meu sacrifício. Chega um momento na nossa vida que nós não podemos permitir subir no teu altar acompanhado de sentimentos, de emoções, de preocupações, de dúvidas, de insegurança, meu Deus, de ansiedade. Nós não podemos, nós temos que nos despedir dos nossos servos, sejam eles sentimentos ou emoções, fraquezas, fantasias, costumes, tradições. Nós temos que dizer para eles: fiquem aqui, porque nós vamos subir. É isso mesmo, meu Pai. O jumento tem que ficar para trás. Tudo aquilo que garante uma segurança, que carrega o peso para a gente. Meu Deus, tudo aquilo que facilita
o nosso dia a dia, a nossa confiança, o nosso apoio não pode estar em nada, nenhum bem material, não pode estar em nada, não pode estar em ninguém, tem que estar completamente, 100% em Ti. E o que nós temos que fazer é dar as mãos ao nosso sacrifício, que é a prova da nossa entrega, que é a prova da nossa dependência, que é a prova da nossa renúncia, que é a prova da nossa confiança, que é a prova da nossa obediência. E chegar no topo, meu Pai, do monte onde o Senhor proverá, que é o altar do sacrifício é onde o Senhor provê a cura para o doente, a realização sentimental para o solteiro, divorciado, viúva. Meu Deus, é no Teu altar, no altar do sacrifício que o Senhor provê a união familiar, a comunicação, o respeito, a amizade entre os pais e os filhos, a harmonia no lar. É no altar do sacrifício que o Senhor provê a prosperidade, o sucesso, a riqueza, a fama, acompanhada da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua gratidão, para que a gente não venha se corromper. É no altar do sacrifício que o Senhor provê o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor provê a libertação, a quebra de pragas, maldições, bruxedo, tradições. Ó Deus de Abraão, Deus da Igreja Universal, ouça o meu clamor e liberte este ouvinte, esse internauta, esse telespectador. Liberte esta pessoa que já leva anos na igreja, meses, semanas, dias, ou que estará neste sábado pela primeira vez para levantar o seu altar e para dizer para os seus sentimentos e emoções, para os seus bens, títulos, para tudo aquilo que ele tem, fiquem aqui embaixo, porque eu vou subir, eu vou participar da campanha de Israel. Tudo aquilo que tem me mantido aqui embaixo, no mesmo nível dos demais, vai ficar para trás, porque eu vou ascender a um outro nível, eu vou subir, haverá pressão, haverá tentações, haverá dificuldades, mas eu vou chegar no topo, e lá Deus vai bradar, Deus vai se manifestar. E por isso, meu Pai, eu te agradeço antecipadamente, porque antes mesmo deste problema impossível, ou deste sonho grande, chegar ao único templo desenhado pelo Senhor, a casa do sacrifício, meu Deus, antes mesmo de chegar neste altar, meu Deus, o Senhor vai respondê-lo, o Senhor vai respondê-la, porque quando chega ele no altar do sacrifício, do centro de ajuda da região da Amadora, meu Deus, ou do centro de ajuda local em Portugal continental, ilhas em toda a Europa e no mundo, seja onde for, o Senhor vai bradar, o Senhor vai jurar, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai fazer aquilo que ninguém pode fazer, e todos verão que o Deus da Igreja Universal é o Deus de Abraão, é o Deus vivo, é o Deus da Bíblia, e o teu nome, ó Deus, será exaltado, o Senhor será glorificado. É isso que nós cremos e por isso te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, se possível, aí na sua casa, onde você está, se você está de joelhos, fique de pé. Você é pastor com a sua esposa, com o auxiliar de pastor, com o ibúrdia, a missionária, com os obreiros, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde você está, já seja local, regional, estadual, não importa, a sede nacional, fiquem de pé, levante os seus braços, levante a sua cabeça e adore a Deus, porque Ele merece receber o nosso sacrifício sem murmurações, Ele merece receber o nosso sacrifício sem lamentações, Ele merece receber o nosso sacrifício sem absolutamente nenhum sentimento de dúvida, de egoísmo, de materialismo, de insegurança, de medo, de timidez, de ansiedade, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades
e Ele vai nos surpreender. Louvado seja o Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida do povo que tem te buscado com sinceridade na Igreja Universal do Reino de Deus, aonde nós temos te encontrado e hoje nós te servimos. Que brevemente esta pessoa possa dar o seu testemunho. Você que crer, diga assim seja. Olhe para mim, por favor, preste muita atenção. Você vai dar testemunho em poucos dias, assim como Deus se manifestou de imediato a Abraão. Deus ele vai se manifestar a você de imediato quando você suba no altar com o seu sacrifício em mãos. Eu creio, particularmente, pastores e esposas, que antes mesmo do servo de Deus chegar a este altar único, a este templo desenhado pelo Deus vivo, intitulado como Casa do Sacrifício, para que os seus ouvidos estivessem atentos a todas as orações que fossem feitas aqui, como também os seus olhos estivessem atentos para ver todo e qualquer sacrifício ali apresentado, para que ele se manifestasse. Eu creio que quando você chegue no altar do centro de ajuda que você frequenta, já seja aqui em Portugal, na Espanha, na França, já seja na Itália, já seja na Alemanha, no leste europeu, aonde quer que seja, vai chegar a resposta de Deus. Ele não vai ficar indiferente ao seu altar, ao seu sacrifício. Bem, agora é a sua vez. Vá ao centro de ajuda mais próximo de si. Caso você não tenha, levante o seu altar. Não aceite ficar para trás, nem de longe, ou muito menos ao pé do altar, ao pé do monte. Suba, faça o que só você pode fazer, porque certamente Deus fará tudo aquilo que você e eu não podemos fazer. Muito obrigado, pastores, esposas. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã.